Hoje vamos falar sobre a diferença entre problemática e problema de pesquisa. O que é a problemática? A problemática é uma situação mal resolvida, uma situação que causa mal-estar. E o problema da pesquisa é uma pergunta que busca aprofundar um tema. Assim sendo, ao produzires ou ao escreveres a sua monografia, é bom saberes a diferença que existe entre esses dois termos. Eu trouxe aqui alguns exemplos, né, para facilitar o entendimento. Mas antes de entrarmos nos exemplos, deixa-lhe explicar que, socialmente falando, né, não cientificamente, o que nós chamamos de problema, cientificamente é problemática. O que nós chamamos de problema, cientificamente, é a problemática. Então, é só você trocar isto, então vai perceber que, afinal, uma problemática, uma situação mal resolvida, é uma situação que se pretende ver resolvida. E o problema de pesquisa é uma pergunta. Como podem ver aqui, né, estabelecemos as diferenças. Problemática, situação mal resolvida. E problema, né, é uma dúvida, né, uma controvérsia, uma descrença, incerteza, uma questão, um receio, um mistério, sucessivamente. Por exemplo, para quem é professor sabe, né, que sempre que há reuniões, né, a ideia é abordar-se alguns assuntos. Então, aquela reunião, ela está aqui, né? Está aqui neste ponto, é a problemática. Né? Há aqueles pontos prévios, né? Ponto prévio, a entrega da mini pauta, tal. Então, aquilo é o problema. Então, essa é a diferença que existe entre esses dois termos. Agora, vamos ver, né, como é que ficaria, né, dando um exemplo com um tema de monografia ou dissertação. Por exemplo, para o tema degradação dos pavimentos, degradação dos pavimentos, deixa eu ver o marcador, degradação dos pavimentos rodoviários flexíveis, o caso do troço, Catulo, Quités. Ok. Então, este é o nosso tema de pesquisa. Como é que seria a problemática neste tema? Aqui vais poder entender claramente a diferença entre problemática e problema de pesquisa. A problemática está aqui, né? Que é a situação que se pretende ver resolvida. Esta situação está a causar mal-estar. O troço em análise teve uma terraplanagem em 2014. Com a reabilitação da Estrada Nacional Luanda-Uísque, este troço foi usado como alternativa. Atualmente está degradado, sobretudo pelo fato da zona ter quedas pluviométricas constantes e bastante altas. Então, este fato está a dificultar os agricultores a escoarem os seus produtos do Catulo ao Quités e revenderem para que possa, de algum modo, contribuir para a qualidade de vida daqueles habitantes. Então, como podemos ver, isto é uma problemática, cientificamente falando. Socialmente falando, é um problema. E como é que ficaria o problema de pesquisa neste caso? O problema, como dissemos, é uma pergunta. Então está aqui a pergunta. Que planos de reabilitação do troço pode ser produzido pela administração municipal do Quités, né? Se estiver no seu alcance,
direcionado para o crescimento econômico, cultural e social, proporcionando maior qualidade de vida aos habitantes por meio da livre circulação no local. Então, é uma pergunta. O que acontece? Nós vamos procurar, durante o trabalho, responder a esta questão. Então, o problema de pesquisa, ela nasce da problemática. Então, como podemos ver, existe alguma relação, mas o problema de pesquisa nasce da problemática. O problema de pesquisa busca resolver a questão, ou seja, a situação mal resolvida, levantada na problemática. Vamos ver mais um exemplo, um exemplo matemático. Num aquário há 25 peixes, entre pequenos e grandes. Se os pequenos fossem menos um, seriam o dobro dos grandes. Ok.